Salve, salve, galerinha! A aula passada foi um pouco mais pesada e falamos sobre política monetária, vários conceitos aí que são importantes para você entender, que caem na sua prova também. E agora é hora de falar aí sobre política fiscal. Diferente da política monetária, que é algo que se faz em relação à moeda, em relação a câmbio, em relação a dinheiro, a política fiscal ela também pode ser contracionista ou pode ser expansionista, mas ela está muito mais ligado a outros fatores que não são diretamente aí, o controle do dinheiro. Lembrando aí, dentro da questão de política fiscal, nós vamos falar aí de arrecadação do governo também, né? Arrecadação menos os gastos do governo. Se você lembrar, os gastos do governo também fazem parte lá do PIB, e para o governo gastar ele tem que arrecadar, e ele arrecada isso através de impostos, né? Lembrando que essa conta aqui, arrecadação menos gastos, ela pode ser superavitária ou deficitária, ou seja, o governo também ele pode arrecadar mais e gastar menos, ou ele pode arrecadar um valor X e gastar mais do que ele está arrecadando, aonde ele vai ficar com um déficit. E aí, para isso, dentro dessa questão, o governo também, e aí isso não é uma política monetária, não cabe a Banco Central, por exemplo, mas sim ao governo, ele pode tomar algumas medidas fiscais para controlar a economia como um todo, e isso aí nós chamamos então de política fiscal. Existe a política fiscal contracionista, onde ele também quer contrair, ele quer segurar o mercado como um todo, né? Talvez ele queira segurar a economia porque os juros estão muito altos, uma série de coisas que ele pode fazer. Uma delas, o mais comum, quando os juros estão altos, quando ele precisa segurar a economia, ele aumenta os impostos e reduz os seus gastos. Obviamente, quando ele aumenta impostos, as pessoas começam a investir menos, porque as pessoas não podem estar gastando tanto, né? As coisas começam a ficar mais caras e isso reduz a pressão sobre a economia. Automaticamente, isso também reduz o PIB, porque ele também está reduzindo os seus gastos. E lembra que lá no cálculo do PIB, os gastos do governo, eles também fazem parte do cálculo do PIB. Quando o governo reduz seus gastos, ele também está reduzindo o PIB, então ele também acaba daqui a pouco tendo um problema para si, mas às vezes são situações necessárias dentro dessa política fiscal contracionista. Em outros momentos, quando ele quer estimular a economia, né, ele pode querer que a economia expanda, ele pode adotar uma política fiscal expansionista. O que é uma política fiscal expansionista? Política fiscal, sempre lembrando, nós não estamos mais falando de moeda, mas de fiscal. E aí ele, ao invés de aumentar impostos, ele reduz impostos. Reduzindo impostos, as pessoas consomem mais. Professor, não entendi. Lembra quando existia isenção de impostos aí para a linha branca? Né? Eletrodomésticos, principalmente máquina de lavar, secadora, geladeira, o governo foi lá e reduziu, extinguiu impostos sobre esse tipo de eletroeletrônico. As vendas aumentaram, as pessoas gastaram mais. Quando o governo reduziu impostos sobre veículos, né? As montadoras, as fábricas, elas produziram ainda mais, só que elas estavam com um estoque muito grande, pensando em demitir pessoas. O governo foi lá, reduziu impostos, as pessoas começaram a gastar mais. Isso movimenta a economia, faz o dinheiro girar, faz com que aquelas empresas que queriam demitir, ao invés de demitir, contratem mais pessoas aí para continuar o trabalho. E dentro dessa política expansionista, ele também pode aumentar os gastos, ou seja, ele começa também a fazer mais obras, aumentando seus gastos, ele também está gerando emprego, gerando renda, e isso é uma política fiscal que pode ser então chamada de política fiscal contracionista ou política fiscal expansionista.